Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 12 de julho de 2024. Hoje falaremos dos fortes deslizamentos de terra que aconteceram na região de Ehime, deixando vítimas fatais. Também da abertura de uma cratera na região de Shimaniken em uma das estradas. Mais informações sobre o clima, o que está acontecendo nesse momento e a previsão do final de semana. Mais detalhes sobre uma quadrilha de vietnamitas que estão realmente praticando diversos roubos de bicicleta no Japão. E também sobre a condenação de um homem depois daquele assalto que ficou conhecido em uma relojoaria em Ginza, na região de Tóquio. E falaremos também do brasileiro que foi preso e agora deve responder aí pelo crime de tentativa de homicídio. A gente vai passar mais detalhes para vocês. Tudo isso e muito mais, já sabem. Fica até o final do vídeo e já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho. O engajamento de vocês é importante, porque assim vocês conseguem receber as notícias atualizadas e resumidas aí todos os dias. Então, vamos lá. Primeira informação, cobertura completa do incidente, deslizamento de terra que aconteceu na proximidade do castelo de Matsuyama em Ehime. Como vocês podem ver, nas encostas ali, praticamente dos morros, a gente teve aí diversos deslizamentos de terra, infelizmente afetando algumas casas. 3 pessoas foi possível entrar em contato, isso significa que elas podem ter falecido. É um detalhe realmente muito triste e que mostra que os alertas de evacuação que muitas vezes nós trazemos aqui no nosso canal, eles têm alguma validade, né? Então, mais informações sobre as fortes chuvas, diversos pontos de alagamento espalhados em diversas regiões do Japão, seja em Ehime, seja em Izumo, na região de Shimaniken, ou também mais ao norte ali na região de Akita. Então, é uma situação bastante difícil. Como vocês podem ver, mais imagens ali dos deslizamentos de terra que aconteceram na região de Ehime, e mostra, obviamente, a complexidade do que aconteceu. E também detalhes das estradas ali, como vocês podem ver, de um incidente que aconteceu há alguns dias na região de Shimaniken. Uma das estradas teve que ser interrompida totalmente porque abriu uma cratera em virtude das fortes chuvas. O solo que sustentava essa estrada sucumbiu e, obviamente, acabou praticamente aí abrindo essa cratera. Um táxi que passava pelo local no momento do acidente, inclusive teve filmagem, ele conseguiu escapar, né? O taxista ele conseguiu escapar e o táxi ficou praticamente pendurado ali do lado do acostamento. Então, detalhes aqui para vocês, os rios que acabaram enchendo, mesmo na região, por exemplo, de Izumo e Shimaniken de uma forma geral. A previsibilidade do tempo acaba sendo favorável. Final de semana sem chuvas muito fortes, isso falando de todo o país. Os alertas de evacuação, portanto, estão suspensos, mas poderão voltar sem aviso prévio. Então, portanto, fiquem atentos, porque a situação pode mudar do dia para a noite. E é importante você ficar antenado sobre o que acontece por aqui. E a gente vai falar da quadrilha de vietnamitas e também sobre o caso do brasileiro que vai acabar respondendo aí por um crime, justamente uma tentativa de homicídio, né, depois de atropelar um homem que estava em uma bicicleta. Mas antes eu queria passar um recado para vocês que estão buscando oportunidades de passagens aéreas no Japão, seja do Brasil para o Japão ou do Japão para o Brasil. A campanha está sendo um grande sucesso, muita gente que está fazendo as consultas está conseguindo comprar passagem aérea, porque o preço agora está ajudando, então a maré está a favor. Então, às vezes aqui é só uma divulgação, mas hoje é uma notícia também. Aproveite que a maré está a favor dos preços mais baixos. Isso não acontece sempre. Portanto, para entrar em contato e ter acesso às condições, manda mensagem aqui em cima, DDD 11 930 30 01 no WhatsApp. Falei muito rápido, pausa o vídeo, anota aqui em cima e manda mensagem no WhatsApp. Se tiver do Japão, coloca mais 55 na frente e presta atenção, que aproveite enquanto a maré tá boa. Os preços estão acessíveis, mas lembre-se, tem que ter flexibilidade. Então, se tiver data flexível, se puder realmente esperar o momento certo, pode ter certeza que vocês vão conseguir comprar uma passagem muito boa. Não vai precisar viajar pela África, não. Vai conseguir pegar uma rota excelente via Europa, por exemplo, pagando um preço bem justo. Então,
aproveitem, porque as oportunidades elas passam voando. E mais detalhes agora sobre um crime que aconteceu, né, de forma organizada no Japão, principalmente na região de Tóquio, o bairro de Toshima. Uma quadrilha de vietnamitas foi presa por conta aí de diversos furtos e até mesmo roubos a bicicletas. Mais de 4 milhões de ienes em bicicletas foram roubados. Pois é, e não foram só bicicletas elétricas, mas aquelas de carbono também, que obviamente possuem um alto valor agregado. E ao serem indagados pelo crime que cometeram, além de confessar os crimes, os vietnamitas alegaram que roubar bicicletas no Japão é muito fácil. Pois é, uma das coisas que a gente vê de fato para quem mora no Japão é a pouca utilização de cadeados, né? Ou os cadeados que são utilizados são bem frágeis. Então dá para rompê-los com facilidade e além de tudo, eles não ficam presos a, por exemplo, alguma peça de metal mais rígido ou eventualmente a um local específico para guardar a bicicleta. Então fica literalmente na rua solto sem um apoio específico. Então apenas com algum tipo de dispositivo que tenha um alto poder cortante, já é possível quebrar os cadeados e consequentemente roubar as bicicletas. É isso que eles dizem, né, justamente aí no depoimento à polícia. Além disso, roubo de baterias é algo que é muito comum no Japão. Não foi o caso dessa quadrilha, mas roubar bateria também é algo que acontece bastante. E lembra daquele caso que ficou muito conhecido pelo roubo a uma relojoaria na região de Ginza, em Tóquio, uma região inclusive de luxo, e tinha essa relojoaria? Pois é, saiu a condenação de um dos responsáveis pelo crime. Inclusive ele tinha 19 anos na época do crime, tinha acabado de completar a maioridade ali praticamente naquele instante. Ele foi condenado a 10 anos de prisão, inclusive em regime fechado. E aí a gente fica se perguntando se fosse no Brasil, um réu primário, por exemplo, quanto tempo de regime fechado ele pegaria? Aposto que menos de 1 ano. Então, você que entende um pouquinho mais, ou que mora no Brasil há muito tempo, coloca aqui embaixo, se você tem uma ideia de quanto que pegaria no Brasil um réu primário ali que roubar uma relojoaria, né, e eventualmente fosse condenado, né, e conseguisse confessar o crime. Então são detalhes importantes, inclusive dentro desse crime teve um brasileiro. Não foi especificado se esse homem de 19 anos que foi condenado é o brasileiro, mas fazendo parte da quadrilha, dá para entender que as penas serão bastante semelhantes. Portanto, 10 anos de reclusão é tempo pra caramba. A gente sabe que em crimes hediondos, por exemplo, no Brasil, alguns casos não ficam 10 anos em regime fechado. E, infelizmente, tá aí o brasileiro que foi aí, já foi indiciado pelo crime da tentativa de homicídio de um japonês após a tentativa de atropelamento quase bem sucedida, inclusive numa perseguição no centro de Nagoya. O problema aconteceu no interior de uma loja de conveniência em que ele e uma outra, no caso, então vamos falar, o Fabiano Guilherme Francisco Kubota e juntamente com a Emily, uma outra pessoa que estava junto com o Fabiano, eles tiveram um desentendimento com esse japonês na loja de conveniência. Segundo as informações que foram divulgadas pela polícia, houve algum tipo de desentendimento no caixa eletrônico, e isso acabou desencadeando aí uma discussão e que acabou se estendendo para fora da loja de conveniência. Numa perseguição ao ciclista, o brasileiro, inclusive, derrubou, com o seu carro, ele derrubou o ciclista na calçada. Como vocês podem ver aqui, a gente repete através das imagens. Houve a reconstituição do crime. Esse é o momento exato que o carro ele bateu na bicicleta do japonês, que teve ferimentos apenas leves. Mas o ato de direção negligente, que poderia ter atropelado inclusive pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o ocorrido, e mesmo se tivesse, não é a justificativa plausível. O japonês, então, fez uma denúncia, a reconstituição foi feita, a Emily, que estava na carona, foi indiciada para pagar uma multa ali de 100 mil ienes, e não responderá de forma criminal
pelo incidente, porém isso infelizmente vai acontecer com o brasileiro. Então ele vai responder de forma criminal pelo que ele tentou fazer e obviamente isso pode assim gerar reclusão e até de um tempo considerável, além da perda de visto permanente se ele tiver e multa também. Então uma situação difícil, né? Realmente a gente vê que o brasileiro parece estar, obviamente, arrependido pelo crime que fez, inclusive cooperou no processo investigativo, mas uma coisa precisa ser deixado clara: os fins não justificam os meios, né? Então a gente precisa entender realmente que a justiça não deveria ter sido feita dessa forma e, portanto, a gente deve ter mais controle quando houver esse tipo de questão, até porque o agressor nesse caso foi o brasileiro e não o japonês. Verbalmente pode até ter sido o japonês, e eles podem ter sido gravemente ofendidos nessa loja de conveniência. Não dá para tirar a razão deles, se é que existiu, dentro da loja de conveniência, até porque se eles não tivessem tão revoltados com a reação do japonês, seja por uma questão de comunicação, por uma reação forte, eles não teriam perseguido, especificamente o Fabiano, não teria perseguido o japonês até em cima da calçada, esse tipo de coisa. Então, com certeza, houve um desentendimento e eles se sentiram muito afetados por isso, só que a reação não justifica, né? Então, isso deveria ter sido aberto uma denúncia, obviamente na polícia, ser aberto um boletim de ocorrência contra o eventual agressor verbal. Só que assim, muita gente pode falar, mas isso não daria em nada, isso daria em pizza, isso o brasileiro, o estrangeiro no Japão não tem os mesmos direitos que os japoneses. Bom, é uma situação complicada, né? Aí não cabe a nós julgarmos aqui realmente o que é certo, o que não é certo. Mas, evidentemente, se houvesse uma possibilidade de fazer uma denúncia na polícia, depois processar o japonês, talvez isso pudesse gerar aí um retorno diferente. E a gente teve um caso bizarro, para não falar outra coisa, que aconteceu numa estação de Shinkansen, na região de Tóquio. Um brasileiro, ele foi detido porque ele simplesmente apertou o botão da parada emergencial durante a circulação do trem, enquanto ele estava, inclusive, dentro de um dos trens de trem-bala. Então, uma situação atípica aconteceu. Esse brasileiro foi imobilizado e, obviamente, detido por conta dessa questão de obstrução justamente ali, né, do transporte público e principalmente depois de haver aí uma investigação sobre o ocorrido, parece que ele estava aí sob efeito de drogas. Isso não sou eu que estou afirmando, mas sim foi um relatório divulgado pela polícia que fez o laudo ali após a detenção desse brasileiro. Um absurdo, né? Se isso for verdade, realmente é um ato lamentável que não tinha absolutamente nada que parar o trem, ou trem-bala, né? No caso, um trem que anda de mais de 300 km por hora, dependendo do trecho, por simplesmente nenhum motivo, né? Então é esse o tipo de coisa que eu digo pra vocês, de que a gente fala que é vergonha brasileira no Japão. Ah, mas você não se sente envergonhado por isso? Isso não é problema nosso. Cada um se sente de uma forma diferente. Você sendo compatriota deste brasileiro, do ponto de vista de imigração, do ponto de vista da reputação, da imagem dos brasileiros no Japão, isso é atingido de qualquer forma, seja você empático a isso ou não, né? Se você liga para isso ou não, isso é uma outra questão, mas de fato é sim um ato vergonhoso e é isso que está sendo trazido aqui e reforçado para que as pessoas não se encorajem a fazer esse tipo de coisa, principalmente no Japão. E o mercado de câmbio respondeu de uma forma bastante diferente hoje. 157 ienes para $1. Ontem estava 161. Houve uma forte intervenção no mercado financeiro. O Japão provavelmente gastou 22 bilhões de dólares de uma intervenção absurda que aconteceu no mercado. Só que assim, despejando, né, literalmente dólares em troca de ienes. Só que a gente sabe que isso tem efeito temporário e, consequentemente, pode ser que esses 22 bilhões de dólares realmente simplesmente tenham sido queimados em vão, assim como aconteceu nas últimas duas intervenções. E detalhes aqui também importantes sobre um pico de infecções de Covid-19
que assume uma nova variante agora, atingindo um novo pico de contágio agora, chegando no verão. Portanto, cuidado, porque estamos aí em um momento um pouco diferente do ponto de vista de infecção de Covid. E uma informação também sobre o gabinete do Kishida, a aprovação dele cai para 15,5%, um dos piores governos, se não o pior, pelo menos na avaliação pública, desde quando começaram-se as pesquisas. E mais informações também da Bolsa de Valores, fechada em alta em 42 mil pontos, em função, obviamente, das flutuações do iene e também das reações de curto prazo das exportações que ficam mais baratas aí do Japão para fora, né, efetivamente. Então, tudo isso e muito mais, sempre acompanhe nosso trabalho, não se esqueça de deixar um clique no botãozinho do like aqui embaixo, se não clicaram anteriormente, se inscreva no canal se não forem inscritos, essa é uma das melhores formas de você receber as notificações todos os dias, e não se esqueçam, você que é descendente de japonês até a terceira geração, a gente tem oportunidade de emprego no Japão para você que está no Brasil. Tá com o rente na mão, visto válido, entre em contato com a gente vai dar um jeito de buscar uma melhor oportunidade de emprego para vocês, beleza? Então pessoal, até o vídeo de amanhã, todos os dias, se possível, vídeo novo aqui no canal.